Olá, gente, boa tarde. Eu sou a professora Rosana Cesso, sou professora de Educação Física na rede do município, sou professora generalista, professora do Carioca 1, na Escola Municipal Padre Leonel Franca, em Realengo. E eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né, conversar mesmo, um bate-papo sobre o material de complementação escolar que você recebe toda semana e a gente vai conversar hoje sobre a semana que vai do dia 18 ao dia 22, tá? Antes de começar o material propriamente dito, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o material. O que o material traz pra gente? O que ele pede da gente, né? Esse material, eu dei uma passada nele, uma caminhada por ele, né? E aí eu destaquei alguns pontos que a gente precisa ter um conhecimento prévio, ou que a gente vai conhecer nele, né? Mas algumas coisas assim. O que ele traz? Ele traz um texto e um texto que quando é um bom texto, que a gente gosta dele, a gente dialoga com ele, né? A gente vai aprender com ele, ele traz informações pra gente, mas não é só isso, a gente vai fazer inferências. O que é fazer inferência? É eu ver o que aquele assunto, né? O que eu penso quando eu li logo de cara aquele texto, aquele tipo de texto? O que eu pensei, o que eu senti? O que eu já ouvi falar sobre isso? O que eu já vi sobre esse assunto? Então, é o tipo de coisa que a gente faz quando a gente lê um texto, né? Quando a gente faz a leitura de uma imagem, quando a gente vê um vídeo, esse diálogo, né? Entre o texto e quem está lendo, né? O interlocutor, é muito importante. Então, de cara, ele trouxe um texto pra gente, umas imagens bem atuais, né? E aí, o que a gente vai precisar para conversar sobre esse material? A gente vai precisar, ele vai falar sobre texto, interpretação de texto, ele vai falar sobre, e aí dentro dessa interpretação, qual é a estrutura do texto, né? Quais são os elementos, por exemplo, os elementos de uma narrativa? Quais são os elementos de uma narrativa? A gente vai ver isso nesse material. Sobre o texto, a estrutura dele, vai falar sobre título, qual a diferença? O que é o título de um texto? O texto em si, ele tem um assunto, algo mais amplo, né? E o título ele indica o enfoque do texto, a parte mais importante. Em que está dando ênfase o texto? Traz logo lá no título, né? Vai falar um pouquinho, né, sobre essa interpretação de texto, sobre a estrutura do texto, aí vai vir falando sobre pontuação, e vai falar um pouco sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, a gente vai usar ele geralmente depois de uma interjeição, né? Oi! Ei! E a gente usa o ponto de exclamação. E também a gente usa ele no final de frase, geralmente, né? Então a gente vai ver isso lá no texto. Ele vai falar sobre o uso das reticências, quais são os casos que a gente usa reticência, ou quais a maioria dos casos, né? Para algumas coisas, para a gente não ficar falando aqui e o vídeo ficar muito longo, para ser só um bate-papo, você pode recorrer lá ao seu material, né? Fazer uma pesquisa, ou se ficar alguma dúvida, depois você coloca a dúvida no comentário do canal, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui o material para vocês e a gente começa falando sobre ele. A nossa parte é a parte de língua portuguesa, né? Como já deu para perceber. E ela vai da página 4 até a página 7, tá? Essa primeira página aí é a página que a gente vai conversar sobre ela. Então, ele trouxe aí pra gente a foto do Maracanã, né? Uma imagem vista de cima do Maracanã. E ele faz assim: observe a imagem. Você já leu o material? Se você não leu, dá uma pausa aí, dá um pause no meu vídeo aí. Vai lá e assiste, porque senão eu vou ficar te dando spoiler e isso não é legal, né? Se você já viu, vamos lá. Observe a imagem ao lado. Aí tem a imagem do Maracanã, lindíssima, né? Daquela emoçãozinha. Você conhece esse local? Onde fica esse local? Você já foi ao lugar da imagem? Essas perguntas aí ele está procurando dialogar com você, né? Para que você traga qual conhecimento, qual a vivência que você tem sobre o assunto. Eu, por exemplo, quando comecei a ler o próximo texto, né? Eu já pensei, meu Deus, uhul! Porque quando eu leio um texto, quando eu leio um texto, quando eu vejo um vídeo, quando eu ouço uma música, logo vem sobre Copa do Mundo, logo vem assim, minha família reunida, fazendo aquela comemoração em casa, coisa simples, mas sempre vem, claro, vem a competição em si, mas eu sempre penso naquelas reuniõezinhas de família, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o texto. Ele trouxe isso aí e fez esses comentários com você. Logo embaixo tem um texto sobre curiosidades. Vou deixar você ler, tá? Tô me segurando aqui para ler. Ele fala como que foi projetado, por quê, quando foi.
pensado, foi projetado quando foi construído o Maracanã, né? Porque o nome dele, o nome do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho. Por que isso? Você vai ver nesse texto aí. E logo do lado ele traz assim, ó, o texto abaixo, o título abaixo, pertence ao texto que leremos a seguir. A partir do título, pense qual seria o assunto do texto. E o título que ele vai trazer para você é Sururu no Maracanã. Então ele quer que a partir do título você imagine qual será o assunto. O título é aquele enfoque, aquela coisa mais ênfase do assunto geral. Qual é o assunto geral do texto? Dá para você ter uma ideia? Então, vamos lá para o texto. Eu não vou ler o texto com vocês, eu já li. Eu quero que vocês leiam. Tá aí o texto. O que é importante aí que ele vai pedir para a gente ver nesse texto aí? Ele vai pedir para a gente perceber, né? Vou mudar aqui que aqui... Desculpa, gente. Desculpa que sou nova aqui, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui. Então ele trouxe aí para você assim, ó. Você reparou que o texto Sururu no Maracanã apresenta uma estrutura? Qual é a estrutura? Ele mostra para você aí na tela, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que é a introdução? Né? A introdução é a situação inicial. Mas, professor, o que tem na situação inicial? Cara, ele apresenta ali, naquele primeiro parágrafo, naquele primeiro momento do texto, tudo que vai prender a nossa atenção. Quem são os personagens? Ele, mais quem? Ele, no caso, estava contando uma história que ele também participou, né? Ele era um personagem, além de estar narrando. Narrador, né? Era um personagem. Personagem, narrador. Narrador, personagem. Mas, além dele, quais eram os outros personagens? Onde estava acontecendo aquela situação inicial, né? Como estava o local? Então, ali traz o que, onde, quando, quem. E aí vai prendendo a nossa atenção, né? Depois ele vai trazer a complicação ou conflito gerador. Esse fato, ele complica, ele modifica a situação inicial. Vai prendendo um pouquinho mais a nossa atenção. Até que a gente chega lá no clímax. Nesse momento a gente faz... Como ele vai sair dessa situação? Qual vai ser o desfecho final? Você gostou do final do... Eu gostei do final do texto. Mas fiquei curiosa para saber o final do resultado do jogo, né? Tudo bem. Esses elementos a gente chama de elementos no caso da narrativa aqui, né? Esses são os elementos que compõem a estrutura do texto, tá? Vamos seguir lá para a próxima página e vamos ver o que ele vai pedir disso. Aí, ele vai entrar com as questões para nós analisarmos. Quando a gente pensa no texto, quando a gente pensa em trabalhar um texto, a gente pensa no que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente lembrou sobre aquele assunto e a gente vê o texto propriamente dito. Então, quando a questão te pedir segundo o texto, você vai voltar lá no texto. Quando for para dar a sua opinião, então você já leu, já releu, né? Já voltou lá para ver os detalhes. Aí tá assim, número 1. No trecho, com aquele tanto de gente ali na bilheteria, devia estar uma loucura. Linha 3, o ponto de exclamação expressa. Então, o ponto de exclamação, as reticências, eles são excelentes auxiliares da linguagem afetiva. Então, assim, geralmente ele traz alguma coisa que a pessoa sentiu, né? Uma emoção qualquer ali. E no caso, ele quer saber o que depois daquele ponto de exclamação, o que aquele ponto de exclamação expressou num todo, tá? Foi preocupação? Foi tristeza, alegria, ordem? Isso sobre o ponto de exclamação, tá? No número 2, ele trouxe lá pra gente assim, no trecho, queria ler jornais, ver noticiários, estar por dentro. Reticências. Mas agora só pensava na galera em volta da bilheteria. Linhas 5 e 6. As reticências foram utilizadas para... E aí você vai entrar lá no uso de reticências. São várias, eu poderia citar aqui algumas. Por exemplo, fui ao mercado, comprei arroz, feijão, batata, reticências, para eu escrever o que eu estou falando. Ou, por exemplo, uma situação, cheguei lá na frente do mar, olhei e fiquei só contemplando a beleza. Então, quando eu falei olhei e, eu coloquei reticências ali, porque tinha mais coisas, eu senti mais coisas, né? Mas aí fiquei contemplando, resumi lá. Essa reticências também pode ser usada assim. Ou quando eu interrompo um texto, né? A fala alguma fala, eu interrompi a fala e eu uso reticências para dizer que tinha mais coisa ali, tá? Então ele quer saber
Para que ela foi usada? Para realçar o termo bilheteria, para indicar a interrupção de um pensamento ou para expressar a raiva do personagem por não ter comprado o ingresso? Não sei, você sabe? Se não souber, volta lá para ver o sentido, para que ela foi usada ali, para que ela foi empregada, as reticências foram empregadas. Agora, o número 3, no trecho, quando bateu o olho lá de cima, correu um frio na espinha. Esse é o 3. Quando bateu o olho lá de cima, correu um frio na espinha. A expressão bater o olho foi utilizada em que sentido? Aí ele quer saber qual sentido tem essa expressão. Quais as outras palavras eu poderia colocar ali e daria o mesmo sentido, né? Que ficaria com a mesma harmonia, tá? Essa é o número 3. Agora o número 4, o número 5 eu vou ler para você. Mas é aquele caso que você vai responder. São suas próprias palavras. Por que você acha que o autor escolheu o título Sururu no Maracanã? Qual a sua opinião? Por quê? Você faria o mesmo que o personagem? Que outra solução você daria para o problema? Aí eu vou fechar aqui, porque essas respostas são suas, e a gente fecha a parte de língua portuguesa, tá? Eu espero que tenha contribuído alguma coisa, espero que você tenha gostado. E se ficar qualquer dúvida, é só perguntar no canal, que a gente dá um jeitinho de responder, tá bom?